Unidade de fé. E a gente tem a oportunidade agora de cultuar a Deus. Ele é digno da nossa adoração. Ele é santo, perfeito, bom, misericordioso, cheio de graça. E Ele ordena a sua bênção quando os crentes estão reunidos. E é um privilégio a gente estar aqui. Convido você, então, a se apresentar diante do Senhor em oração. Pedir que Ele fale contigo nessa noite. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo aquilo que já vivemos hoje. Testemunho da fé dos nossos irmãos que batizaram. Obrigado porque Teu Espírito os alcançou. Como lemos na Tua Palavra nessa manhã, só é possível conhecer o Senhor por intermédio do Filho, e a quem o Filho revela quem é o Pai. E nós queremos Te agradecer porque o Senhor se revela naquilo que o Senhor criou, o Senhor se revela na Sua Palavra, e o Senhor se revelou no Filho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Queremos, por intermédio daquilo que Jesus conquistou para a gente, adorar o Senhor em espírito e em verdade, sermos educados pela Tua Palavra, termos os nossos corações iluminados e aquecidos por ela. Oramos por aqueles que sofrem, que o Senhor os console, aqueles que estão alegres, que a motivação dessa alegria seja o Senhor, a rocha inabalável. Ser propício a nós nessa noite, nos abençoa. Oramos assim em nome de Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 97, um salmo que fala sobre o reinado de Deus, a majestade dEle, o seu poder. Diz assim a palavra do Senhor: Reina o Senhor, alegre-se a terra, exultem as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que consome inimigos ao seu redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam envergonhados todos os que adoram imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. Todos os deuses prostrem-se diante dele. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá exultam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu estás muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrem-se no Senhor, ó justos, e deem graças ao seu santo nome. Esse salmo nos convida a reconhecer o domínio de Deus, a sua soberania, nos convida a odiar o mal. Odiar o mal dentro de nós mesmos, odiar o mal e a injustiça fora de nós. Nos chama a reconhecer o cuidado dele com os justos. O texto diz que a luz se difunde para o justo e a alegria para os retos de coração. Então, convido você a louvar o Senhor com suas orações, reconhecer a majestade dele em orações breves. Aquele que sentir vontade de orar pode fazê-lo agora.
Pai, nós te bendizemos, te adoramos. A tua soberania e teu domínio se faz evidente sobre aquilo que o Senhor criou. Não há nenhum falso Deus que se assemelhe a ti, nenhum ídolo seja fabricado por mãos humanas, seja fabricado dentro do nosso coração, pode nos dar aquilo que só o Senhor pode fazer em nós e por intermédio de nós. Obrigado porque o Senhor se faz presente no nosso meio com graça, nos ajuda a cultuá-lo em espírito e em verdade, reconhecendo o teu domínio sobre nós. Nos ajuda a amar o bem e a odiar o mal. É assim que oramos em nome de Jesus. Bem, vamos louvar o Senhor juntos? Boa noite, irmãos. Vou ler com os irmãos Salmo 148, versículo 7. Desde a terra louvem o Senhor, louvem-no monstros marinhos e todos os abismos. Versículo 9. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Eu convido vocês a ficarem de pé e se juntarem em louvor conosco. Velhos, crianças, homens, mulheres, a natureza proclama a glória de Deus e nós, como criação, somos chamados a adorá-lo. Então vamos louvar ao nosso Deus. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo Do início. Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Vamos mais uma vez juntos, irmãos? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar de tudo, Ele se importa. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és
quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar, Quero servir-te. quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Isso é um convite para nós, irmãos. E que alegria podermos estar aqui juntos, celebrando hoje um dia de batismo, celebrando o nosso Jesus que morreu por nós. Então vamos encerrar cantando para o nosso Deus juntos. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer
Você pode se sentar. Convidar a irmã Raquel para fazer a leitura do texto que será pregado pelo presbítero Fábio nessa noite. Filipenses 1, dos versículos 1 a 11. Amém. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais, em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Convidar o presbítero Fábio, então. Crianças de 4 a 6 anos, tem alguma hoje? Não? Ainda não, Mateus. Pai, ouvimos essa linda oração que Paulo faz por aquelas pessoas em Filipos e queremos que ela seja verdade para nós também, que cresçamos no conhecimento da verdade para provar as coisas excelentes. Nos ajuda a amar aquilo que o Senhor ama. Usa a vida do presbítero Fábio no nosso meio. Obrigado pela forma como o Senhor nos ama, escolhendo homens fiéis para pastorear a igreja. Nos ensina por intermédio dele, abençoa a sua vida, o seu lar. Oramos assim em nome de Jesus. Rapidamente, né? A gente vem numa sequência de pregações ali em Jeremias. Como eu falei lá no começo, né? A gente tinha que preparar, né, o lombo para apanhar Jeremias nessa jornada. Então, o conselho entendeu que a gente precisava de algumas pausas para processar o que a gente vem ouvindo. Então, os presbíteros irão pregar a carta de Filipenses, uma carta de alegria, né, que fala sobre esse Deus que escolhe santos em Cristo Jesus. Bom, Deus te abençoe. Fábio. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Para mim é uma alegria, um privilégio estar aqui pregando a palavra do Senhor com os irmãos. Como o pastor falou, depois de um tempo de pregações de Jeremias, vamos dar uma pausa agora, respirar um pouquinho das bordoadas que a gente levou, né? E ouvir um pouquinho aqui a carta de Filipenses nessa noite. Serão 11 pregações de Filipenses, versículo por versículo, começando do capítulo 1 até o último, alternadamente, julho, até o final do ano, mais ou menos, a gente consegue terminar. Hoje foi uma manhã de festa na nossa igreja, uma manhã feliz aqui na nossa igreja, né? 5 irmãos foram batizados e puderam publicamente declarar a fé que tem em Jesus. E domingos de batismo são domingos diferentes, domingos que fogem da normalidade, né? A gente se emociona, a gente se alegra em ver como o Senhor agiu de maneira tão pessoal, tão particular, na vida de pessoas com histórias tão diferentes, tão distintas. Então é fácil a gente se alegrar em domingos como esse. E hoje, coincidência ou não, não existe coincidência, né? A gente vai começar a expor justamente aquela que é a carta da alegria. Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Um dos temas centrais dessa carta de Paulo aos Filipenses é justamente a alegria. E uma das grandes belezas dessa carta é que Paulo escreve sobre a alegria vivendo em um momento de dor. É uma alegria, portanto, que independe das circunstâncias. Apenas para que a gente possa compreender um pouco melhor o contexto dessa carta. Filipos era uma colônia do Império Romano, localizada no leste da antiga província da Macedônia.
Essa localização era muito estratégica, já que funcionava como uma espécie de porta de entrada da Europa em relação a quem vinha da Ásia. Paulo, sabendo disso, dessa localização privilegiada da cidade de Filipos, ele viu ali uma oportunidade de abrir o caminho para evangelizar, então, outros países, outras nações. Ele, então, lá no final da sua segunda viagem missionária, por volta do ano 51, ele vai plantar uma igreja nessa cidade, na cidade de Filipos. E 10 anos depois de plantar a igreja, quando ele estava quase saindo da prisão, em Roma, na primeira prisão em Roma, mais ou menos por volta do ano 61 ou 62, ele vai escrever essa carta aqui aos Filipenses, a essa igreja de Filipos. Então, mesmo preso, Paulo estava preso quando escreveu a carta, ele vai enfatizar muito a alegria quando ele escreve essa carta aos Filipenses. Então, o termo aqui, alegria, ou regozijo, vai aparecer, para vocês terem ideia, 16 vezes ao longo da carta. Paulo, ele amava a igreja de Filipos. E a gente vai perceber que ao longo das pregações em Filipenses, como esse amor transbordava nas palavras dele. Comentaristas vão dizer que, diferentemente da carta aos Romanos, Efésios e Colossenses, que tem uma pegada mais teológica, aqui em Filipenses, Paulo vai tratar de assuntos mais pessoais, mas abordando esses assuntos pessoais também de maneira teológica. Assuntos principais dessa carta vão ser, além da alegria, que é o tema central, a unidade cristã, pessoa de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, portanto, alegria, unidade cristã, pessoa de Cristo e segunda vinda de Cristo. 4 temas principais na carta. Nessa noite, dos versículos 1 a 11, a gente vai passar aqui por 3 pontos principais ao longo desses versículos. Primeiro ponto, a gratidão de Paulo. Segundo ponto, a certeza de Paulo. Terceiro ponto, o desejo de Paulo. Então, gratidão, certeza e desejo. 3 pontos aqui. Então, nos versos 1 e 2, Paulo vai abrir a carta saudando aquela igreja, com a graça e paz de Deus de Jesus. E nos versos 3 a 5, ele vai começar a falar sobre a gratidão. Vamos ler novamente aqui. Versos 3 a 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo aqui vai lembrar de tudo aquilo que ele viveu na igreja de Filipos no passado, e vai deixar claro nesses versículos que a igreja continuava apoiando ele, Paulo, mesmo nesse momento de prisão, em que ele estava preso. E quando a gente volta um pouquinho lá para o livro de Atos, a gente vai perceber o que Paulo viveu naquela igreja de Filipos. E a gente vai entender um pouquinho melhor o porquê de tanto amor e tanta gratidão que ele tinha por essa igreja. Certamente aqui Paulo tinha um coração grato, entre outras coisas, também por conta de conversões que ele presenciou, conversões grandiosas naquela igreja, naquela cidade. Pessoas ali em Filipos ouviram o Evangelho, creram na palavra do Senhor e se batizaram. Então, Paulo viveu dias alegres ali com batismo, assim como a gente viveu hoje na nossa igreja aqui, dias alegres com batismos. Atos 16, por exemplo, vai narrar a conversão de uma mulher chamada Lídia, que aconteceu lá enquanto Paulo estava em Filipos. Atos 16, versos 14 e 15, vai dizer assim, Atos 16, 14 e 15. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Paulo aqui, ele vai pregar o Evangelho e o Senhor vai abrir o coração de Lídia. O Senhor, portanto, vai usar Paulo como instrumento, mas é Ele, é o próprio Deus, quem vai abrir o coração de Lídia. A obra é do Senhor, a obra é somente dele. E Deus vai mostrar aqui, nesse episódio da conversão de Lídia, toda a sua soberania. Ele vai agir aqui nesse episódio específico como o Senhor da história. Deus age de maneira particular e, ao mesmo tempo, governa toda a história. Ele vai usar Paulo para pregar e vai converter o coração não só de Lídia, mas de toda a sua família, de toda a sua casa. E essa conversão aqui de Lídia foi tão impactante que a casa dela passou a receber novos convertidos. Ela virou uma espécie de referência na região ali.
Lídia se converte, a família se converte também, e a casa dela passa a receber novos convertidos. E ali, na casa daquela mulher, vai nascer simplesmente a primeira igreja da Europa. Atos 16:40 vai dizer assim: tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Então é na casa de Lídia, portanto, que a igreja vai começar a se reunir. Igrejas sendo plantadas em casas, crescendo e espalhando a palavra de Deus. É ali que começa. A gente não pode desprezar pequenos começos. E Paulo sabia disso e olhava com gratidão pelo que o Senhor havia feito ali, naquele episódio específico da conversão de Lídia. Outro episódio importante e impactante em Filipos, que a gente consegue perceber em Atos, vai acontecer logo após a conversão de Lídia. E para mim, essa é uma das histórias mais lindas que tem em toda a Bíblia. Atos 16, vai dizer que Paulo e Silas são perseguidos pelas autoridades romanas. Eles vão ser então açoitados e vão ser presos. Lá em Atos 16, 23, vai dizer que depois deles apanharem muito, os dois são lançados na prisão e o carcereiro vai receber uma ordem para aguardar os dois com total segurança ali naquela prisão. Aí vem o incrível, né? O que só o evangelho pode fazer. Paulo e Silas, mesmo ali machucados, açoitados, presos, ao invés de murmurar, eles passam a orar e a louvar. E eles faziam isso em voz alta. Tão alto ali, tão alegremente, que os outros presos podiam ouvir a oração e os louvores de Paulo e Silas. Até que por volta da meia-noite, vem então um grande terremoto, as portas da prisão vão se abrir e as correntes dos presos vão se soltar. O carcereiro vai acordar, assustado com aquela situação, vai se desesperar e vai perceber que as portas estavam abertas. Ele fica tão desesperado que ele pensa em tirar a própria vida. Mas aí Paulo ele vai e intervém. Atos 16, 28. Atos 16, 28. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo. Estamos todos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia em Jesus, no Senhor Jesus, e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vejam, meus irmãos, que o carcereiro aqui reconheceu que estava perdido. Ele reconheceu o seu pecado quando ele fez uma pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo e Silas foi uma só: creia em Jesus. Essa foi a resposta direta. A boa notícia aqui é que o Evangelho, e ele é uma boa notícia, é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Salvação que é pela graça, por meio da fé em Jesus. A resposta de Paulo e Silas é simplesmente crer em Jesus somente. Crê em Jesus e seja salvo. E a conversão do carcereiro, que creu em Jesus, gerou, assim como lá no episódio de Lídia, mudança de comportamento. O carcereiro, que antes era um perseguidor, ele passa agora a ser hospitaleiro. Ele vai levar Paulo e Silas para a casa dele, para a própria casa, vai oferecer comida, vai cuidar das feridas deles e vai se alegrar com isso. Portanto, uma conversão genuína, ela vai gerar transformação na vida prática. Boas obras aqui como um resultado de um coração que foi previamente alcançado pela graça de Jesus. E não boas obras como uma tentativa de conquistar algo em troca, de merecer algo. Sproul vai dizer que as únicas obras de justiça que servem para justificar um pecador são as obras de Cristo. As únicas obras de justiça que servem para justificar um pecador são as obras de Cristo, unicamente. Além desses episódios aqui descritos em Atos, Paulo vai olhar com gratidão e alegria também para uma igreja que era fiel ao ministério de Paulo. No verso 5 aqui de Filipenses 1, Paulo vai dizer que é grato pela cooperação daquela igreja no Evangelho, desde o primeiro dia até agora.
aquela igreja era uma igreja generosa. Ela ajudou Paulo não somente em oração, mas também com sustento financeiro, também financeiramente. Por exemplo, Filipenses 4, 15 e 16, vai citar expressamente um auxílio recebido pela igreja de Filipos, quando Paulo lá estava em Tessalônica. Filipenses 4, 15 e 16. Paulo vai dizer assim, como uma forma de agradecimento àquela igreja. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Filipenses era a única igreja que enviava ofertas regulares para Paulo. Por diversas vezes, aquela igreja, sozinha, apoiou o avanço da pregação do Evangelho por meio de Paulo, por meio do auxílio financeiro ali. Paulo também vai citar uma ajuda dada pelos filipenses quando ele estava lá em Corinto. Vejam só, 2 Coríntios 11, 9. Paulo disse: E, estando entre vocês a passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Que ele se refere à igreja de Filipos, mais uma vez. A própria carta aos Filipenses foi escrita num contexto também de gratidão. Paulo, ele recebeu uma oferta daquela igreja, que foi enviada por um irmão chamado Epafrodito, enquanto Paulo estava preso em Roma. E ele escreve essa carta também como um meio de agradecer àquela igreja pela oferta recebida por meio daquele irmão, Epafrodito. Filipenses 4,18. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável. Então, por meio do apoio dos filipenses, que, como vimos, era a única igreja que dava ofertas regulares, Paulo conseguia seguir firme ali na proclamação do Evangelho. E aqui a gente pode tirar as primeiras aplicações desse texto. Primeira aplicação: sejamos gratos. A gratidão deve ser algo que deve permear o nosso coração. A gente precisa constantemente trazer à memória o que o Senhor já fez por nós ao longo da nossa caminhada. Contar as bênçãos, a gente canta isso aqui, né? Contar as bênçãos. Deve ser uma prática comum na vida daquele que crê. Lá no Salmo 71, verso 15, por exemplo, o salmista vai dizer que ele passa o dia inteiro contando os feitos do Senhor, ainda que não saiba o seu número. Então, a gratidão deve ser algo expresso continuamente. Aos que se batizaram aqui hoje, né? E daqui a pouco vão participar da ceia pela primeira vez. Lembre-se do que o Senhor fez por vocês ao longo da história. Lembre-se de quem vocês eram antes de Jesus, quem vocês eram antes de Cristo, como o Senhor os alcançou e o que vocês são agora em Jesus. Tragam sempre à memória esse processo de conversão, essa história de conversão. E que todos nós aqui como igreja, a gente possa orar também como Davi orou, lá no Salmo 63, verso 3 e 4. Vejam só que bonita oração de Davi. Porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos. Filipenses é a carta da alegria. A gente viu isso aqui. E não é por acaso que Paulo vai abrir a carta da alegria falando de gratidão. Porque a gratidão é a base da alegria. Um coração grato, ele vai se alegrar e vai se contrapor com outro extremo, com um coração que é ingrato e que murmura. Um coração grato se alegra e um coração ingrato murmura. Um teólogo disse que a murmuração é o fracasso em se submeter à vontade de Deus. Ou seja, quando a gente murmura, é como se a gente estivesse declarando que a vontade soberana do Pai, do Senhor da história, não é tão boa assim. E Paulo vai escrever sobre gratidão lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 14. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Portanto, quando a gente é verdadeiramente grato, a gente manifesta a nossa fé e contentamento naquele que nos governa, no Senhor da história. A gente manifesta a nossa fé no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. E essa é a vontade para nós em Cristo Jesus. Paulo escreve isso. Segunda aplicação desse trecho, cooperemos com o avanço do reino. Esse é um desafio para a gente. Eu tive a oportunidade, 2 semanas atrás, 3 semanas, a participar da conferência da Atos 29, lá no Rio,
que é essa rede mundial de plantação de igrejas. E eu fiquei realmente impressionado ali. Tantas pessoas apaixonadas pelo Evangelho e desejando o avanço do reino. Desejando que mais e mais pessoas pudessem ser alcançadas pelo Evangelho. E eu percebi naquelas pessoas algo em comum ali. Em comum, em todos eles que eu percebi que conversava e via as palestras, era que tinha um desejo muito grande de servir. O serviço era algo muito evidente ali naquele meio. E para mim é bonito ver como o Senhor continua levantando pessoas, né, para que, por meio delas, a palavra continue chegando em lugares difíceis ali. E o desafio para nós também, aqui como igreja, individualmente, é que nós sejamos cooperadores com o avanço do reino. E para isso, o serviço é fundamental. Vejam que a gente viu a conversão de Lídia, né? Paulo começou servindo Lídia. E por meio do serviço de Paulo, da palavra pregada, Lídia se converteu e a casa dela funcionou como a primeira sede da igreja de Filipos. E essa igreja foi a primeira igreja cristã da Europa. Então, por meio do serviço, a gente cria relacionamentos, a gente ama pessoas e a gente pode pregar o Evangelho. Quando há um serviço intencional, o Senhor, por meio desse serviço, usa isso também para criar espaços e janelas para a gente poder servir e cooperar com o avanço do reino e espalhar a palavra dele. Terceira aplicação aqui, sejamos fiéis, né? Cooperemos com o avanço e sejamos fiéis nessa cooperação. A igreja de Filipos foi generosa, foi uma igreja generosa e uma igreja fiel. A gente viu que ela foi a única igreja fiel realmente a Paulo, que mandava ofertas regulares. O desafio para a gente como igreja também, individualmente, novamente, é que a gente possa ser fiel na cooperação com o avanço do reino. Fidelidade expressa não somente em ofertas, mas também em oração. É um privilégio para a gente, né, enquanto cristão, e não um peso. Saber de que, de alguma forma, o Senhor pode usar a nossa vida e a vida da nossa igreja para que pessoas possam ser alcançadas pela palavra dele, possam ouvir o Evangelho. Então, isso é um privilégio, não é um peso. E Paulo tinha tanta certeza do privilégio que era ser um cooperador do Evangelho, do avanço do Evangelho, que ele escreveu lá em 1 Coríntios 9, 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. A oração aqui é para que o Senhor nos use com fidelidade para o avanço do reino. E o texto vai seguir. O segundo ponto agora, a certeza de Paulo. Está lá nos versos 6 a 8. A certeza de Paulo, começando aqui pelo verso 6, primeiramente. Paulo vai escrever assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aqui no verso 6, Paulo vai trabalhar a segurança da salvação. Como a gente viu ali, Filipos era uma colônia de Roma. Então, quando Paulo vai chegar naquela cidade para pregar o Evangelho, ele vai se deparar com uma cidade onde muitos seguiam o judaísmo e muitos outros prestavam culto ao imperador, cultuavam o imperador ali. Ou seja, ele vai encontrar uma cidade totalmente perdida. Pessoas estavam totalmente perdidas naquela cidade. E ali ele presenciou o Senhor, por meio da pregação da palavra, salvar pessoas, transformar a morte em vida. Ele viu isso, Paulo presenciou isso. E ele vai começar o verso 6 dizendo que está certo. Ele vai afirmar que está certo, não é uma possibilidade, é uma certeza. E nesse mesmo verso aqui, verso 6, Paulo vai deixar claro quem salva. Quem salva é aquele que começou a boa obra. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. E a salvação aqui é descrita como uma boa obra. E, de fato, a salvação é uma boa obra. Deus vai ser aquele que chama, o que salva, que transforma, que santifica e vai nos fazendo cada vez mais na nossa caminhada, sermos mais parecidos com Jesus, com Cristo. E a promessa aqui nesse versículo é que essa obra, que é boa, ela não vai ficar inacabada. Essa é a promessa, Deus não vai fazer coisas pela metade. O Deus que nos salvou e que nos santifica dia após dia, vai voltar em glória. E aí sim, quando Jesus voltar, essa obra que começou será completa. Ela vai ser completa no dia de Cristo Jesus. A gente tem a certeza e a convicção que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Então, finalmente, a gente vai ter um corpo glorificado, não haverá mais dor, lágrima, nem morte, nem tristeza. Um comentarista vai dizer o seguinte sobre essa segurança da salvação: Deus
não é alguém que começa uma boa obra e a abandona no meio do caminho. A trajetória não vai rumo a uma história incerta, cujo alvo e desfecho se perdem na névoa. A história do mundo possui um alvo claro, o dia de Deus. A história da igreja tem um alvo claro, o dia de Cristo. A igreja então será ressuscitada, arrebatada, presenteada com um corpo novo, unida para sempre com o cabeça, que é Cristo. E vivendo na união de seus membros, ela estará aperfeiçoada. E essa certeza da salvação, que é baseada unicamente no Senhor, que é o autor dessa salvação, ela vai gerar frutos. Há, portanto, evidências visíveis, sinais claros da salvação. Versos 7 e 8, Paulo vai continuar. Aliás, é justo que eu assim pense de vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. A salvação que alcançou os filipenses transformou naquela cidade ali adoradores do imperador em adoradores de Jesus. E gerou frutos naquela cidade, naquela igreja. O final do verso 7 vai dizer: pois todos vocês são participantes da graça comigo. Aquela igreja era uma cooperadora de Paulo na pregação do Evangelho. Havia uma participação ativa dos filipenses na graça que Paulo experimentava. E Paulo então vai se alegrar com a salvação daquela igreja que era demonstrada por frutos. E dizia que trazia esses frutos àquela igreja no coração. E os trazia no coração, primeiro, nas algemas. Ou seja, quando estava preso, Paulo mesmo assim experimentava o favor daquela igreja. Ela continuava fiel a ele. Segundo, na defesa e na confirmação do Evangelho. Paulo pregava a palavra de cidade em cidade, e ali ele lembrava dos frutos que foram gerados naquela cidade de Filipos. Se fortificava com isso, se fortalecia com isso. E terceiro, no profundo afeto de Cristo, é o que diz o verso 8. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Paulo amava aquela igreja. Um comentarista vai dizer o seguinte: a palavra saudade, usada por Paulo, é a tradução literal de vísceras. Isso fala de fortes sentimentos íntimos que brotam das entranhas. A afeição de Paulo pelos filipenses era tão forte que era mais profunda do que mera emoção humana. Era como a própria afeição de Cristo por meio dele. Paulo era alguém que amava a igreja de Filipos. E ele, portanto, tinha convicção, tinha plena certeza da salvação que tinha alcançado aquela igreja. E ele também tinha certeza que o Senhor iria completar aquela boa obra no dia de Cristo Jesus, ou seja, quando ele voltasse na consumação, na volta de Jesus. E ele também demonstrava todo o amor e gratidão que tinha por eles, em razão da fidelidade daquele cristão, daquela igreja com seu ministério. Aplicações desse trecho que a gente pode tirar desse versículo, desses 3 versículos. Primeiro, segurança da salvação, da nossa salvação, está unicamente em Jesus e na sua obra redentora. A segurança da nossa salvação está unicamente em Jesus e em sua obra redentora. A salvação pertence ao Senhor, a obra é dele, somente dele. O sacrifício de Jesus na cruz, aquele que não tendo pecado, se fez pecado por nós, ele não precisa de nenhum complemento nenhum. O escrito de dívida que pesava sobre nós foi inteiramente removido e cravado na cruz. E nada pode nos separar desse amor. Essa é a nossa certeza. O mesmo Paulo, que escreveu essa carta aos Filipenses, escreveu também aos Romanos. E deixou para nós um texto que é um dos mais lindos, que tem toda a Bíblia também. Romanos 8, 35 a 39. Ele vai falar sobre a segurança que ele tem na salvação em Jesus e como nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. A nossa segurança está somente na obra dele, por nós,
na obra de Jesus por nós na cruz. Mais uma aplicação aqui. A segurança da salvação, da nossa salvação, nos leva a uma busca pela santificação. Aqueles que creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador, e pela graça, por meio da fé, foram salvos, eles agora passam a buscar viver uma vida de santificação. Como vimos com os filipenses aqui, há evidências visíveis, claras da salvação. O próprio Paulo também escreveu aos Romanos sobre a busca pela santificação que marca aqueles que previamente foram alcançados pela graça de Jesus. Romanos 6, versículo 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Ou seja, se eu tenho a segurança da minha salvação, agora eu vou continuar pecando à vontade? Paulo mesmo vai responder aqui, na sequência. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós, que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, alcançados pela graça salvadora de Jesus, são novas criaturas. Elas morrem para o pecado e agora andam em novidade de vida. É isso que a gente celebrou de manhã no batismo aqui na nossa igreja. Mortos para o pecado que agora andam em novidade de vida. Então, até a volta de Jesus, a luta contra o pecado vai existir. Vai ser um processo de santificação. A gente vai cair, vai tropeçar, vai pecar. Mas a gente crê que a gente tem um Deus que é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa é a certeza também. Terceiro ponto e último, versos 9 a 11. O desejo de Paulo. Diz assim, verso 9. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo vai encerrar esse trecho com uma oração, com uma linda oração, e vai expressar por meio dessa oração o que ele deseja para aquela igreja, para os filipenses. E nessa oração a gente consegue perceber aqui pelo menos 3 desejos de Paulo. O primeiro desejo está lá no verso 9. Ele vai desejar que o amor deles, daquela igreja, aumente cada vez mais. Paulo vai orar para que aquele amor daquela igreja aumentasse mais, ainda mais, em conhecimento e toda percepção. Ou seja, há um desejo, uma oração para que o amor aumente ali, mas não um amor imaturo, um amor qualquer. O amor deve aumentar em conhecimento e percepção. Quando a gente ama algo ou alguém, a gente naturalmente deseja conhecer mais sobre aquilo ou quem nós amamos. E Paulo aqui vai desejar que o amor dos filipenses aumente mais e mais na medida que eles passam a conhecer mais sobre Jesus. É algo proporcional. Vejam aqui, meus irmãos, que o amor já era grande ali em Filipos. Era uma igreja fiel, uma igreja que apoiava Paulo. Mas mesmo assim, ele vai orar para que o amor dos filipenses crescesse ali, para que o amor crescesse. Vejam só o que diz o comentário sobre esse trecho aqui. Tão logo Lídia se tornou cristã, ela abriu sua casa para o apóstolo Paulo. A gente viu isso. Tão logo o carcereiro se converteu, ele tratou de Paulo e abriu-lhe sua casa. Quando precisou sair de Filipos, Paulo recebeu sustento dessa igreja. Em nossa condição de cristãos, há algo capaz de crescer sem limites, o amor. Então, o amor é um fruto visível da nossa conversão, da nossa salvação, é algo que a gente pode orar para que ele possa crescer ainda mais e mais. Foi isso que Paulo orou aqui pelos filipenses. O segundo desejo de Paulo expresso nessa oração, que eles sejam sinceros, puros, sinceros ou puros, inculpáveis para o dia de Cristo. Está lá no verso 10. Paulo tinha certeza da salvação daquela igreja, daqueles irmãos, da igreja de Filipos, mas isso não impediu que ele orasse por eles. Aqui a gente vê algo interessante, a gente vê que a soberania de Deus, ela não vai anular a responsabilidade humana. São duas verdades perfeitas que vão caminhar perfeitamente lado a lado. Soberania de Deus e responsabilidade humana. A gente sim deve crer que o Senhor é soberano, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, e a gente vai saber
que a obra é de Deus, que transforma corações de pedra em corações de carne. Essa é a soberania de Deus. Mas, ao mesmo tempo, isso não vai anular a nossa responsabilidade de orar, de evangelizar e de sermos instrumentos usados pelo Senhor para a obra dele. Então, Paulo aqui tinha convicção que aqueles irmãos estavam salvos, mas ele orava aqui pela contínua santificação daquela igreja. E interessante ver nesse trecho que esse desejo de Paulo ele era expresso em oração também com uma expectativa por trás. Ele tinha uma expectativa da volta de Cristo, uma doce expectativa da volta de Cristo. Ele orava aqui e orou para que os filipenses fossem encontrados inculpáveis para o dia de Cristo. Um comentarista vai dizer que a gente deve viver o hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. É uma vida, portanto, à luz da eternidade. E essa vida à luz da eternidade, com a expectativa da volta de Cristo, vai nos levar a uma caminhada de santidade, de santificação. Então, a certeza da ressurreição de Cristo, ela é um pilar da nossa fé. O próprio Paulo vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. E porque Cristo venceu a morte, agora a gente tem vida. E a gente também tem a certeza que Ele vai voltar para nos buscar. Essa certeza da graça salvadora de Deus deve nos levar a viver nesse mundo, como Paulo escreveu lá a Tito, de forma sensata, justa, piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, alcançados pela graça, vivem uma vida de santificação. Terceiro desejo de Paulo aqui manifestado na oração é que eles sejam cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Está lá no verso 11. Aqui no verso 11, a oração de Paulo é clara, que os filipenses sejam cheios do fruto de justiça. Os filipenses eram generosos, eles apoiavam Paulo com fidelidade, mesmo estando Paulo preso. Mas, mais uma vez, era uma generosidade demonstrada como um resultado da justificação pela fé em Cristo, e não como uma tentativa de conquistar a salvação. E Paulo vai deixar claro aqui que esses frutos de justiça, eles vêm por meio daquele que nos justifica, Cristo Jesus, e vão servir unicamente para a glória e louvor de Deus. Portanto, quem deve ser exaltado aqui é o próprio Senhor, e não quem faz as boas obras. Então, se nós fazemos boas obras buscando a nossa própria glória, não são frutos de justiça que a gente está produzindo. Frutos de justiça, eles vão apontar para a glória e louvor de Deus, e não para a nossa própria glória. E como que a gente pode aplicar essa parte final na nossa vida? Primeira aplicação, tenhamos uma vida de oração. Algo que me incomodou essa semana, né? Quanto tempo que a gente tem dedicado à oração na nossa vida do dia a dia? Quando a gente acorda pela manhã, o que a gente faz primeiro? A gente abre o olho, confere o WhatsApp, as notícias, faz o check-up da agenda do dia, ou a gente tira um tempo para nos colocarmos diante do Senhor em oração. E quando a gente ora intercedendo por outras pessoas também, ou a nossa oração inclui só as nossas próprias questões? Paulo, ele orou e ele intercedeu pelos filipenses. Nas orações ele reconhecia quem Deus era, a sua soberania, mas ele também clamava. Então que a gente também possa ter uma vida de oração e de intercessão. Segunda aplicação aqui desse trecho, não banalizemos a graça. Paulo orou para que os filipenses, que haviam sido alcançados pela graça, se mantivessem firmes, produzindo frutos de justiça. Essa foi a oração de Paulo. A graça, portanto, não foi banalizada por ele, porque ele sabia que o preço pago pelo pecado foi caro. Custou o sangue de Cristo derramado na cruz, custou o corpo de Cristo moído em nosso favor. Então, se nós somos alcançados pela graça, é porque houve morte, e morte de cruz. Em resposta, a gente deve procurar andar em novidade de vida e não banalizar a graça. Terceira aplicação aqui, que a gente possa viver desejando o céu, né? Spurgeon vai dizer que quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Portanto, o dia de Cristo, da volta de Jesus, era algo vivo para Paulo. Ele vivia com essa expectativa. Era tão vivo a ponto dele orar para que os filipenses fossem encontrados puros, inculpáveis e irrepreensíveis, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então, que nós também possamos viver, né, com as aflições, diante de um mundo que sofre os efeitos da queda, os efeitos do pecado,
um mundo caído, que a gente possa viver com esse desejo doce pela eternidade que era demonstrado por Paulo aqui, com essa doce expectativa pela volta de Cristo. E para encerrar, meus irmãos, o convite dessa noite é para que a gente, de fato, para que a gente possa nos achegar a Cristo, né? Se você, por acaso, está aqui hoje e ainda não se rendeu a Ele, o convite é para que você não perca tempo, né? Ore, se arrependa, não deixe para depois. É agora, né? O tempo é hoje. E algo eu posso te falar por meio da palavra de Deus aqui, que um dia somente na presença de Deus vai ser melhor do que todos os outros que você tem vivido longe dele até hoje. Isso é fato. Então, ore, se arrependa, busque Ele. O dia é hoje. Se você já entregou sua vida para Jesus e teve a oportunidade de confessar isso publicamente, seja anos atrás, ou seja nessa manhã, o convite é que você tenha também segurança na obra dele por você. Nós não merecíamos nada, somos pecadores, mas Ele, por meio da graça, nos alcançou. Agora a gente pode caminhar alegre. A gente pode caminhar olhando para o alvo, que é Cristo. E quando finalmente a gente se encontrar com Ele, e esse dia vai chegar, nós iremos nos encontrar com Cristo, a gente tem essa convicção, essa certeza. A minha oração, para mim, para vocês, para os irmãos, é que a gente possa ter exatamente uma oração parecida com a de Paulo aqui, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado porque por meio dela o Senhor nos ensina tanto, ó Deus. Obrigado porque cada vez que a gente lê a palavra, lê um versículo, o Senhor fala de maneira diferente para a gente, de maneira tão particular para cada um. Obrigado porque ela é tão poderosa que ela transforma morte em vida, transforma corações de pedra em corações de carne. Ela salva pessoas do pecado. Pai, obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque a obra de Cristo na cruz foi completa. Obrigado porque não depende de nós. Obrigado porque tudo é graça, Senhor. Se dependesse de nós, estaríamos perdidos, Senhor, mas o Senhor nos resgatou. E o preço foi caro, custou o corpo do seu filho moído na cruz, o sangue dele derramado em nosso favor. Então, que nós possamos caminhar aqui, Pai, alcançados pela graça, mas andando em novidade de vida, procurando nos parecermos cada vez mais com o Senhor, que a gente não banalize o pecado, que a gente não banalize a graça, mas ao mesmo tempo que a gente possa caminhar aqui, tendo a certeza que a gente anda no mundo caído, que a gente vai pecar, mas que a gente tem um Deus que é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda a injustiça, Deus. Nos abençoa como igreja, nos ajuda, Pai, como igreja, a sermos fiéis à sua palavra. Abençoa a liderança dessa igreja, Pai, que por vezes tem desafios complexos, mas isso é bom para mostrar que precisamos orar mais, como o pastor falou essa manhã. Precisamos colocar mais as coisas diante do Senhor. Nos ajuda, como igreja, também a orarmos uns pelos outros, a intercedermos uns pelos outros, que nós nos interessemos de fato pela vida de cada um, pela história de cada um, que não seja só um chequezinho de oração ali no grupo, mas que de fato tenhamos relacionamento aqui dentro, para que a gente possa orar e interceder uns pelos outros. E que ao mesmo tempo nós não nos fechemos aqui dentro, esquecendo que há um mundo lá fora que precisa da sua palavra, precisa do seu evangelho. Então nos use, Pai, como agentes para isso, como instrumentos para isso. Nos use como igreja, individualmente, no nosso trabalho, em coisas grandes ou pequenas, mas que o Senhor nos use para propagar a sua palavra e o seu evangelho. O Senhor nos ajuda nisso, nos usa, nos colocamos, Pai, em submissão a Ti e a sua palavra, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Aproveitando que a gente vai ter pessoas ceando pela primeira vez, como membros da igreja, falar um pouco sobre o que é a ceia do Senhor. Na passagem que foi exposta pelo Fábio nessa noite, fala dessa conexão entre um Deus que começou uma obra e que vai completar essa obra.
E ele fala que nesse dia do Senhor a gente deve ser encontrado inculpável. A gente deve ser encontrado aprovado por Deus. Então há uma conexão entre a ação de Deus, que nos salva, que começa uma boa obra e que vai completar, com uma disposição de seguir o Senhor nessa caminhada. E em 1 Coríntios 11, Paulo vai instruir a igreja sobre a ceia do Senhor. Paulo nos ensina que nós devemos nos examinar e participar da ceia. E esse exame significa discernir o nosso papel no corpo. Como a gente tem se relacionado como família de fé. É por isso que nós não tomamos ceia sozinho em casa, abrimos lá um pacote de biscoito, um suco Aurora, e vou fazer minha ceia aqui sozinho. Não faz sentido dentro da realidade da igreja. Isso não faz sentido. Faz sentido uma expressão congregacional que discerne o nosso papel no corpo. Nesse sentido, Paulo avisa, por isso aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor de forma indigna será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Paulo, então, associa o momento da ceia como um momento de reflexão, de autojulgamento. Um checklist, um check-up do nosso coração diante de Deus. E o convite é discernir o corpo. Discernir o corpo de Cristo, oferecido por nós, como aquele que começou uma boa obra e vai terminar. E discernir o nosso papel dentro de uma comunidade de fé, dentro do corpo de Cristo. Por isso nós praticamos o que chamamos de ceia para quem confessou a fé pelo batismo. Quem publicamente se identificou como cristão, nós concedemos acesso à mesa. Porque o texto fala que aquele que não consegue discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Isso é uma preocupação com aquele que ainda não entendeu o Evangelho. Jesus lá em Mateus 27, falando sobre a ceia ainda, instituindo a ceia, ensinando sobre isso para os seus discípulos. Mateus 26, desculpa. Ele diz o seguinte: tomem e comam, é o meu corpo, depois de partir o pão. Depois pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, não de todos, de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante eu nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei com vocês o vinho de novo no reino do meu Pai. Jesus, então, vai ser morto e ele institui um memorial de lembrança dele, dizendo: toda vez que vocês comerem o pão, beberem o cálice, vocês estão anunciando isso. E vocês devem lembrar que eu farei um jejum dessas coisas. Eu vou me abster disso até o dia em que a gente vai cear juntos. Uma promessa daquele que começou uma boa obra e que vai terminar. Então, a cerimônia de batismo nos introduz dentro de uma família de fé que reconhece a nossa confissão de fé. Os irmãos que foram batizados hoje pela manhã fizeram uma declaração pública, contaram o seu testemunho para os presbíteros, para os pastores. Disseram publicamente que confiavam apenas em Jesus para a sua salvação, que criam que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Declarações públicas. E a igreja reconhece essas declarações públicas como suficiente para salvar essas pessoas. Não são as obras, não são aquilo que a gente faz aqui dentro, é aquilo que Deus fez em nós. E dentro desse contexto, nós somos chamados agora, depois que publicamente confessamos a nossa fé,
a uma mesa contínua de memória. A ceia é essa mesa contínua de memória. Aqui na Jardins a gente ceia à noite, no primeiro e no último domingo do mês, no primeiro e no quarto domingo, né? E ceiamos de manhã no terceiro domingo. A gente é cheio de crianças aqui na igreja, cheio de bebezinhos, a gente entende que se fizesse só à noite, essas famílias teriam dificuldade de participar dessa ordenança do Senhor. Então, fazemos 3 vezes por mês. Há ramos do cristianismo que celebram a ceia uma vez por ano, na Sexta-feira da Paixão. Nós entendemos aqui que a ceia do Senhor é um lembrete da nossa relação com Ele e um convite ao arrependimento, à reconsagração, a depender do fundamento. Um lembrete das promessas de Jesus para nós, que Ele começou uma obra, que Ele vai terminar, graças a Deus, que Ele não vai nos abandonar da nossa tolice. Então, quando nós participamos da ceia, nós celebramos isso. Celebramos o que Jesus fez, rememoramos as suas promessas para nós, enchemos o nosso coração do desejo de abandonar o pecado, nós confessamos pecados, nós, ao discernir, ao refletir, nós pedimos força para Deus para abandonar pecados. Por isso, quando você está em pecado voluntário, eu não vou abrir mão disso. E vou ceiar, porque isso não importa. É como se você estivesse rejeitando o sacrifício de Jesus e colocando uma pá de cal na sua consciência espiritual. E o texto fala que isso produz um adormecimento, que na Bíblia pode significar morte e doença. Uma doença espiritual por a gente não levar a sério a ceia do Senhor. É um grande privilégio que a gente tem. Nós não cremos em transubstanciação, não cremos que esse vinho, esse suco de uva e que esse pedacinho de pão são exatamente o corpo e o sangue de Jesus restaurados, presentes aqui. Não cremos assim. Nós cremos nesse memorial. Um convite para cear com o Senhor. Um convite para lembrar dele. Um convite para lembrar que ele é fiel. Um convite para lembrar que nós podemos nos arrepender e encontrar em Cristo forças para renunciar e mortificar os nossos desejos carnais. É um voltar para casa. É um chegar na casa do pai e da mãe e encontrar aquela comidinha que ele faz para nós. E voltar para casa. É lembrar quem nós somos em Cristo, a nossa adoção. Tudo isso está envolto no memorial da ceia. Como eu falei de manhã, são 2 as ordenanças para a igreja. Apenas 2. O batismo e a ceia. A ordem é se examinar e participar. A ordem é se examinar e decidir largar o mal e participar. A ordem para alguns aqui pode ser pedir perdão para alguém. A ordem para alguns aqui pode ser pedir demissão amanhã. Uma resolução de abandonar o mal. Lembrando do que Cristo fez por nós. Queria chamar o presbítero Fábio, então, para me ajudar aqui na distribuição. Também o Daniel. Você que está em comunhão com a sua igreja local, que já professou sua fé pelo batismo, você é chamado a participar dessa mesa, que não é uma mesa da Jardins, é uma mesa do Cristo ressurreto. Então, se você já se encontrou com esse Cristo, e se você já professou isso publicamente por intermédio do batismo, você é convidado a participar conosco.
Queria então que aqueles que fossem participar ficassem em pé. A ordem do Senhor é muito clara. Se examine, peça a ajuda de Deus para abandonar o mal, para continuar crendo, para seguir com fé, né? Entendendo que Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele já começou nas nossas vidas. Você pode orar, Daniel? Querido Senhor, nós sabemos que por nós mesmos não teríamos solução para a nossa vida, Senhor. Mas te agradecemos porque foi a Tua obra na cruz que abriu o caminho para nós, Senhor. E é por Ti e por meio de Jesus que nós nos achegamos a Ti, Senhor, aptos e justificados, Senhor. Não pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo, a participar desse momento, Senhor. Pedimos que Tu abençoes cada coração, Te louvamos pelos novos integrantes que se batizaram hoje e que esse momento seja um momento que nós possamos relembrar, Senhor, da Tua morte, da Tua ressurreição e de que Tu em breve voltará para nos resgatar, Senhor. Te pedimos assim em nome de Jesus. Os pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua justiça. Pela minha vida, Jesus, esse é o Teu sangue. Na cruz, mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Irmãos, nada além do sangue de Cristo. Nada. Nenhuma justiça própria. Nenhuma justiça própria. Nenhum pensar que de alguma maneira nós somos melhores do que alguém que está no seu pecado, por algum mérito nosso. A Bíblia fala que nós somos transportados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Isso é um milagre. Não foi algo que nós fizemos. Não foi a nossa inteligência. Foi o que foi feito na cruz. E a gente precisa lembrar disso. Porque lembrando disso, a gente tem esperança quando a gente peca. A gente tem esperança quando a gente cai. A gente pode voltar para a casa do Pai e cear com Ele.
porque depende dele e não de nós. Quase cai. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou um pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos em memória de mim. Comamos. E por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou um cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, porque todas as vezes vocês comerdes o pão e tomardes o cálice, vocês anunciam a morte de Jesus até que ele venha. Bebamos. Senhor, a nossa justificação, a expiação dos nossos pecados, a nossa posição diante de Ti, transformados em filhos, chamados agora de amigos, não mais de servos. Tudo isso vem por intermédio do que foi feito naquela cruz. Obrigado porque o Teu Filho nos amou. Obrigado porque Ele te amou ao ponto de se entregar em nosso lugar para a glória do Teu nome. Nos ajuda a enxergar esse amor, para que nós, como lemos no Salmo que abriu o culto, ao amar a verdade também odiemos o mal. Nos faz rápidos para confessar, para pedir perdão, para receber a reafirmação do Teu amor por nós. Tua palavra diz que se pecarmos e se confessarmos os nossos pecados, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é possível por causa da justiça perfeita de Jesus aplicada a nós. Nos dá um coração cheio dessa alegria e dessa esperança que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia em que cearemos juntamente com o nosso Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja. Nos dá obediência alegre à Tua palavra. É assim que oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que as consolações do Santo Espírito da promessa, que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, com a igreja espalhada pela face da terra, até o dia glorioso da sua volta, pela qual ansiamos, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar o nosso amém. Eu queria depois dar alguns avisos. Podem sentar. Eu avisei que nós teremos o nosso retiro e eu preciso avisar que a data mudou, foi adiada para uma semana à frente, será dos dias 22 a 24 de agosto. O local que vai nos receber pediu essa gentileza de jogar uma semana para frente, porque eles fecharam com um grupo maior naquela semana e pelo desconto que eles deram para a gente, era natural aceitar essa alteração com uma semana para frente. Nós definimos o tema do nosso retiro, será descanso, o Deus que cuida. A gente vive uma agitação e a gente não consegue descansar nessas promessas que a gente ouviu nessa noite. Então, esse vai ser o tema que a gente vai trabalhar, como Deus cuida de nós, oferecendo descanso. O descanso da criação, o descanso na cruz, essas coisas se conectam nessa direção. Então, eu queria estimular todas as pessoas, mesmo que você não seja membro, que congrega conosco, a participar conosco nesse tempo. A gente deve abrir a inscrição nessa semana e a gente encaminha o link pelo WhatsApp. Ana, você pode desligar a transmissão, por favor? Então, eu queria que a gente orasse por uma família.